levante a voz. Recebendo aqui o Dr. Marcos Cerqueira, Dr. Luciano Ramos e também hoje como convidado o Dr. Delcio Sadatsuni. Começar falando com o Dr. Luciano. Boa noite, doutor. Hoje, no Mais Saúde, vamos falar de outra área que também já está disponível no IMDI Cardio Center, que é a oftalmologia. Não é isso? Trazendo aqui então esse serviço novo prestado também pelo IMDI para Santo Antônio de Jesus e toda a região. Boa noite, doutor. Boa noite, Adilson. Para mim é um prazer estar aqui semanalmente com vocês, né? Ao lado de dois grandes colegas, Dr. Marcos e Dr. Delcio. E essa semana acredito que estamos trazendo duas grandes novidades. Primeiro, que a Unimed liberou todos os procedimentos no Centro Médico IMDI Cardio Center, da área de mastologia, então credenciado com a Unimed, de radiologia e todos os procedimentos de cardiologia. Isso é uma novidade grande para o mês de junho. E a outra grande novidade é o serviço de oftalmologia, que também estamos criando e temos grandes coordenadores, né? O Dr. Delcio é um dos coordenadores do serviço de oftalmologia do Centro Médico e, claro, vai esclarecer algumas dúvidas junto com a cardiologia para engrandecer o acompanhamento dos nossos pacientes lá no centro, que é uma novidade aqui em Santo Antônio de Jesus e que, claro, queremos sempre oferecer o melhor aos nossos pacientes. Ok, obrigado, doutor. Agora, antes de falar com o doutor Delcio, falar com o doutor Marcos, né? Afinal, hoje vamos falar de hipertensos e diabéticos, né? Alterações na retina em hipertensos e diabéticos. Então, antes de entrarmos na oftalmologia propriamente dita, vamos saber quais são as causas, quais são os problemas, na verdade, causados por pessoas hipertensas, né? Quais são os problemas que podem acarretar com relação às vistas, à visão. Boa noite, doutor. Boa noite, Edilson. Boa noite, colegas aqui presentes, a todos os ouvintes. Hoje viemos trazer aqui um tema de grande relevância, né? E trazendo um especialista na área de oftalmologia, que a gente compartilha muito disso agora nesse tema, que são as alterações retinianas causadas por hipertensão e por diabetes. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares têm alguns fatores de risco, os principais deles são diabetes e hipertensão. São as maiores causas de mortalidade no mundo e também de morbidade, ou seja, de acometimento de alguns órgãos que podem gerar lesões, muitas vezes irreversíveis, né, comprometendo a qualidade de vida dessas pessoas. Então, quando falamos de doenças vasculares, estamos falando também da retina, que é uma camada situada no fundo do olho, que tem uma vascularização bem exuberante. E essa camada, ela é também lesada em casos de hipertensão, em casos de diabetes. Então, pessoas que apresentam hipertensão, pessoas que apresentam diabetes, muitas vezes por longos períodos e também quando essa doença não está com total controle, né, principalmente o diabetes, essas pessoas podem sofrer lesões, muitas vezes levando à cegueira. Então, a principal causa de cegueira no mundo adquirida é a retinopatia diabética. Agora, por que isso ocorre? Isso acontece porque quando nós temos a glicose persistentemente alta e também níveis pressóricos, começam a haver lesões nas camadas vasculares, né, muitas vezes provocando danos, hemorragias no fundo do olho, às vezes descolamentos, exudatos, né, que são manchas que aparecem, que muitas vezes o paciente não percebe nas fases iniciais. Então, esse paciente, quando não tem um acompanhamento muito próximo, acaba só descobrindo a doença numa fase já avançada e muitas vezes difícil de recuperar. Então, daí a importância desses pacientes que apresentam hipertensão, diabetes, terem um acompanhamento em paralelo também com o oftalmologista. Então, isso é uma prática comum, né, de fazer essas visitas, às vezes anualmente, às vezes quando já detectam lesões, até de uma forma mais breve, com a intenção de a gente prevenir e tratar essas lesões na fase inicial. Doutor Delcio, já agora falando da oftalmologia, né, como tratar esse paciente, né, que tem esses problemas, no caso, já tem as suas limitações cardíacas e apresentam esse tipo de problema de retina. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. Queria agradecer ao doutor Luciano e ao doutor Marcos pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre a oftalmologia. Então, como o doutor Marcos já falou, isso falou muito bem sobre os danos na retina, né, no fundo do olho, causados pela hipertensão e pelo diabetes.
são as doenças mais prevalentes e quando descompensadas, quando não estão controladas, elas causam danos no fundo do olho, danos na retina. E inicialmente elas não causam um sintoma logo de cara. Então o paciente apresenta um diabetes durante 3, 4, 5 anos, que mesmo descompensado não tem tanta alteração visual. E depois, às vezes por um achado de exame, o paciente passa na consulta oftalmológica de rotina para ver o óculos e a gente diagnostica essas alterações no fundo do olho, que, como o Dr. Marcos falou, podem vir como exudatos, que são as alterações causadas pela essa microvasculatura retiniana, alterações como sangramento, hemorragias retinianas e às vezes como um achado mesmo no nosso exame de rotina. Daí a gente encaminha para os nossos colegas endocrinologistas, cardiologistas, pedindo esse acompanhamento rigoroso e controlar melhor a hipertensão e a diabetes. Agora, tem cura esse tipo de problema causado justamente por hipertensos, pessoas hipertensas? Depende da situação e do acometimento. Nas fases iniciais a gente consegue controlar sim. O paciente passa por uma avaliação cardiológica, controla o diabetes, controla a hipertensão e a gente consegue reverter. Numa fase mais avançada fica mais difícil esse controle. Às vezes a gente consegue evitar uma piora da visão, mas nem sempre melhorar do jeito que ela era 100%. Agora, tem algumas formas de, o senhor já falou, de evitar, mas com relação à prevenção, né? Falando de prevenção, para que se evite chegar a esse ponto de causar problemas justamente pelo quadro do paciente, né? As pessoas que têm questão de hipertensão, do diabetes, como evitar para que chegue a esse ponto de problemas que aí entra para a sua área da retina? O mais importante é o paciente estar sempre controlado. Ter a hipertensão controlada, pressão alta controlada, acompanhar com o seu cardiologista para não deixar essa pressão descompensar e causar esse dano, esse problema no fundo do olho. Eu queria fazer uma pergunta, Dr. Delcio. Esse exame de fundo de olho para a população em geral, é um exame simples? Precisa de algum equipamento sofisticado, de alguma situação comum? É um exame de rotina que dá para fazer na sua rotina do oftalmologista? Não, é um exame simples que a gente consegue fazer no consultório básico. A gente pinga um colírio para dilatar a pupila do paciente, para a gente conseguir ver melhor o fundo do olho. É um exame simples, sem aparelho sofisticado. Sem nenhum, dor, né? sem dor, sem nada. Agora, esse tratamento é feito à base de quê, doutor? O tratamento no fundo do olho, dependendo de como tiver acometida a retina do paciente, às vezes a gente faz aplicação de medicamento dentro do olho, às vezes a gente faz um laser, dependendo do acometimento. Mas o principal é sempre controlar essa doença associada. Ok, agora 6h20, tem pergunta do ouvinte, Ney? O ouvinte, ele acaba de ligar agora e questionando o seguinte, doutor. Ele disse que o sobrinho dele tem apenas 10 anos de idade, usa muito computador. Quando está no computador, está no tablet jogando. A pergunta dele é a seguinte: ele tem diabetes. Isso pode prejudicar ele, no caso aí, ele tendo diabetes e passando muito tempo no computador? Não, isso é um mito que existe. O computador, o tablet, o celular não vai piorar a retinopatia diabética. O importante é ele manter a glicemia controlada e fazer esse acompanhamento rotineiro com o endocrinologista, cardiologista, com a oftalmologia. Não deixar esse diabetes descompensar, porque isso sim que vai causar problema no fundo do olho dele. Historicamente a gente ouve, principalmente as mães: menino, sai da frente da televisão, só fica na frente da televisão, vai ter problema de visão. Tem alguma coisa a ver ou é só mito mesmo? É mito. Isso aí muita não causa gente grau, comemorando essa hora, né? Principalmente os crianças e adolescentes agora comemorando. É verdade, mas o caso aí traz uma criança, né? Provavelmente o diabetes tipo 1 é um diabetes que desenvolve em fases mais precoces normalmente e tem um risco maior de desenvolver a retinopatia diabética. Digamos que em torno de 20 anos de acompanhamento, quase 100% dessas pessoas terão algum grau de retinopatia diabética, enquanto que os hipertensos algo em torno de 60%, 70%. Então, cabe aos médicos que acompanham pacientes hipertensos e diabéticos se tocarem para essa realidade e encaminhar esses pacientes para uma avaliação oftalmológica, pelo menos anual. Aí o oftalmologista, diante do achado do exame,
vai definir em que brevidade esse paciente deve voltar. Se de ano em ano, se às vezes de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas aí fica a critério do profissional que está acompanhando. Agora, tem alguma faixa etária mais vulnerável, no caso, as pessoas terem esse tipo de retinopatia? Ou, a depender do quadro, já que a Ney acabou de trazer uma pergunta de uma criança, né, de 10 anos, né, ou tem alguma faixa etária com maior propensão para esse tipo de problema? Ou quem tem esse quadro hipertenso ou diabético, independente da idade, tem o mesmo risco? Na verdade, o desenvolvimento da retinopatia diabética está relacionado com o tempo da doença, não é relacionado à idade. Então, um jovem pode ter retinopatia diabética? Pode ter, desde que já esteja um tempo prévio com a doença descompensada. Como também os idosos também podem apresentar essa descompensação e a retinopatia diabética. Não tem a ver com a idade do paciente, e sim com o tempo que ele já é portador da doença descontrolada. E, claro, também, ao descobrir, se você tem um cuidado, obviamente, vai ter digamos assim, um controle, vai se evitar. Pode levar um período muito longo sem adquirir esses problemas, né? Mas é bom ressaltar, quem não controla, quem tem aquele... O problema é o seguinte, tem pessoas que às vezes só vai descobrir isso tardiamente, né? Que tem um problema ou é hipertenso, principalmente da diabetes, né? Às vezes, quando vai, talvez por falta de fazer aquele hábito de exames de rotina, né? Para se saber glicose e tudo. Nesse caso aí, quem não tem esse diagnóstico mais rápido pode cometer esse tipo de erro, até de alimentação, que acaba agravando o quadro do diabetes. Nesse caso, aí pode ocorrer no caso, a retinopatia muito mais cedo, né? Aquilo que o senhor falou, se não tem um cuidado, esse pode ser revelado muito antes do que aquela pessoa que já tem uma certa idade, mas que tem um controle, uma vida mais controlada aí com relação a diabetes, né? Isso, com certeza. Então, às vezes o paciente vai no nosso consultório com uma queixa de visão, de embaçamento visual, achando que é só uma falta de óculos. E aí, ao exame do mapeamento de retina, a gente vê essas alterações do diabetes. E às vezes a gente pergunta para o paciente, tem hipertensão, diabetes? O paciente não sabe. A gente faz o encaminhamento, faz uma avaliação pelo cardiologista, aí sim ele começa a ser medicado. Mas já ficou um tempo já com essa doença e ele nem sabia. Por isso que é interessante, quando damos o diagnóstico de diabetes tipo 2, imediatamente encaminhar esse paciente já para o oftalmologista, porque essa doença provavelmente ele já tem algum tempo com ela. E o diabetes tipo 1 normalmente abre com um quadro clínico mais agudo, que é chamado de cetoacidose diabética, um quadro mais exuberante. Então ali é como se fosse um marcador de início de doença. Então, a partir do diagnóstico do diabetes tipo 1, a gente recomenda que a avaliação seja feita pelo menos nos primeiros 5 anos. E lembrando que esse paciente ele precisa ser orientado pelo seu médico para ele entender a importância de ter o acompanhamento. Da mesma forma que ocorrem alterações nos olhos, ocorrem alterações no coração, no cérebro, nos rins, às vezes nos membros inferiores, levando a amputações. Então esse paciente ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar também. Mais pergunta de ouvinte, Ney? Ouvinte mesmo. Trazendo mais. O ouvinte mesmo. Ah, o ouvinte mesmo. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Antônio. Senhor Antônio, fique à vontade. Qual a sua pergunta, a sua dúvida? Doutor, é o seguinte, eu tenho 37 anos que sou diabético. Aí eu estive em Salvador, uma ocasião, no Hospital Nazaré, e o médico me examinou de 8 da manhã às 5 da tarde, e minha pressão do olho esquerdo não baixava. E foi um glaucoma. Aí eu perdi o olho esquerdo, e do olho direito eu só tenho 10% de visão. Eu tenho alguma chance em alguma cirurgia? Bom, esse caso é um caso delicado, um diabetes já de longa data, descompensado, que já evoluiu até para um glaucoma com uma perda de visão desse olho esquerdo. E uma redução significativa do outro, né? Do olho direito. Falando assim, sem examinar, é difícil, muito difícil. O ideal é passar por uma consulta. Às vezes a gente consegue sim melhorar um pouquinho, dar uma qualidade de vida, uma qualidade visual melhor para ele, sim. Mas pode não reverter completamente, mas dar uma certa melhorada, um né? Sim, com certeza. A gente precisa avaliar melhor esse olho. Agora, doutor, o senhor atende lá no IMDI Cardio Center? Quais os dias que o senhor está disponível lá, está atendendo a população? A gente está atendendo de segunda-feira de manhã
e às quintas-feiras também de manhã. Mas o objetivo é aumentar os períodos de atendimento lá na IMDI. Inicialmente, segundas e quintas. Isso. Então, quem tiver suas dúvidas, pode procurar a IMDI Cardio Center, que já disponibiliza serviço de oftalmologia, né? E a gente parabeniza mais uma vez o doutor Arthur, doutor Marcos, né? Toda a equipe, né? Lá do IMDI Cardio Center, por estar trazendo mais uma especialidade, né? Disponibilizando aqui para a população, com profissionais qualificados. Né? A gente agradece a sua presença, doutor, e mais algo que queira falar sobre o tema, fica à vontade. Não, obrigado. O que é importante mesmo para os pacientes é ter esse controle do diabetes, da hipertensão, e fazer sempre uma avaliação de rotina. Todo ano passar com o oftalmologista, com o seu oftalmologista, passar com o seu cardiologista e manter compensado, controlado essas doenças associadas, para evitar um problema futuro pior. Ok, doutor Luciano. Eu quero agradecer a você, Edilson, a Marcos, a Décio aqui, a presença. Eu fico muito feliz, muito honrado de participar desse grupo, né? E acredito que a gente vai poder trazer mais grandes novidades ainda esse ano para o Centro Médico IMDI Cardio Center. Doutor Marcos, também, queira acrescentar, se tiver algo mais a acrescentar, fique à vontade aí, o espaço está... Só agradecer né, ao pessoal da oftalmologia, doutor Décio, doutor Marcos Miage, doutor Luiz Eduardo, que estão atendendo lá no Centro Médico, e dizer que essa parceria certamente renderá bons frutos, irá agregar para o nosso Centro Médico, né, oferecendo para os nossos pacientes um atendimento multidisciplinar. Ok? Conseguimos ouvir ainda aí? Muito bem. Agora 6 horas e 28 minutos. Agradecemos mais uma vez doutor Marcos, doutor Luciano, também doutor Délcio. E na próxima semana, já pode definir o tema hoje ou a gente aguarda durante a semana? Vamos aguardar. Aguardar durante a semana, né? Uma coisa é certa, teremos mais um tema importante. Com certeza. Cuidados com a saúde é sempre bem-vindo, né? E a gente fica muito feliz em tê-los como parceiros aqui, trazendo essas informações, tirando as dúvidas dos ouvintes e nossas também, né? Isso é muito bom. A gente parabeniza aí também pelo empreendimento, né? Deseja sucesso lá no IMDI Cardio Center. Quem tiver dúvida, só reforçando, qual o telefone mesmo lá da clínica? É o 3632-4441 e 3162-2999. Pronto, é só ligar para lá, marcar sua consulta. Você vai ser muito bem atendido. Levante a voz.